É, olha só, tem o Edu, eu até fiz um desenho dele uma vez, né? Porque eu acho bacana, ele se identifica como o intelectual orgânico da periferia, né? Usando um termo que é gramsciano, né? Gramsciano. E eu acho isso bacana, porque uma parte do que ele falou aí tem a ver. Por exemplo, a Mani falou assim: o ouvinte de uma música, por exemplo, ele tem todo um cabedal ali, uma experiência existencial. Quando ele ouve aquela música ali, ele tem uma expectativa estética. Agora, que expectativa estética é essa? Né? A gente vive cultura de massa, a cultura de massa, a cultura da desinformação. Por exemplo, o Brasil ele tem raízes musicais maravilhosas. O Mário de Andrade, uma vez, ele foi catalogar tudo quanto é música que tinha no Brasil, deu uma enciclopédia, um troço imenso, porque tem muita música. É uma tribo indígena que faz uma música, é outro que faz outra, um quilombo que faz uma música própria daquele lugar. Mas é muita música. Né? A musicalidade do Brasil, né, é uma coisa impressionante. A América Latina também. Mas o Brasil ele tem uma característica musical muito forte. De repente, isso parece que foi abandonado. Uma impressão geral. Né? Um dos músicos que participou com a gente, que o Rodrigo conheceu, é o Alcir Passos, que eu já tinha falado, ele tem anos e anos e anos, e ele está na Praxis, né? O Edu falou do Marx, e está na Praxis lá do músico. Ele é músico, né? Há 50 anos que ele é músico. Eu fiz essa mesma pergunta para ele, quando eu conheci. Escuta, Alcir, esse negócio de música hoje em dia, né? Tá bravo, né? A gente fica ouvindo os negócios aí, e às vezes a gente tem labirintite, a gente tem dor de cabeça, enxaqueca. Aí ele falou, não é bem assim não. Hoje em dia existem músicos maravilhosos, talvez até melhores. Porque a gente fica com uma tendência a reduzir a expressão artística à indústria cultural. É um termo mais abrangente, né, de indústria cultural. E não é isso. Por exemplo, você vai, muitas vezes, numa roda de samba, tem um cara que faz um acorde diferente ali no cavaquinho, né? Tem vários grupos. Tem um grupo que eu acho maravilhoso, que chama Tira Poeira. Há muito tempo que eu não ouço falar deles. Eles eram fantásticos. Misturava Jimi Hendrix com o Jacó do Bandolim. Eu falei, caraca, esses caras são demais, né? E eu tocava na Lapa, eles tocavam numa casa de show, que era restaurante lá, que acho que até infelizmente fechou, chamado Semente, né? Aliás, o nome do grupo era Semente, que era o nome do lugar. Ele fechou agora, ele ficava perto dos Arcos mesmo ali. E você vê, a Tereza Cristina é maravilhosa também, né? Só que ela bebe lá daquele samba, né? A raiz. Mas existem várias composições, os músicos estão aí, né? Nós mesmos nos reunimos e produzimos uma música, né? A música que corresponde com a nossa expectativa estética. A gente queria uma música de engajamento, a gente queria uma música que tivesse essa coisa da musicalidade latino-americana, né? E a gente conseguiu, assim, dentro do possível. E agora, eu acho, assim, tentando fazer uma amálgama aqui, né, do que o Edu falou, do que a Mani falou, eu acho que a gente tem um certo comprometimento da expectativa estética da massa, porque é condicionado por uma indústria cultural. O Ivan Lins, eu estava na comunidade lá do Ivan Lins, estava conversando com o pessoal, não sei nem se era ele, acho que era ele. Ele apresentou um disco que ele fez, aquele que tem ele com aquelas letrinhas quando ele foi preso lá. Aí ele falou o seguinte, olha, eu participei de um festival onde todo mundo que estava ali queria uma novidade. Os artistas não eram conhecidos e a expectativa do público era a novidade. Não queria ouvir um cover, não queria ouvir uma música já formatada, ou seja, uma música do mesmo jeito com que se ouve a maioria das músicas que tocavam no rádio à época. Aquelas pessoas que estavam ali, aquele público, queriam uma novidade. E isso a gente perdeu muito, porque parece que a novidade não está tendo tanto valor. Por que eu estou dizendo isso? Você liga a televisão, aí aparece esse negócio de dupla sertaneja aí, né? Universitário, sei lá. Aí tá lá você nunca viu aquele sujeito ali na sua vida. Nunca ninguém viu aquilo ali. Mas estava cantando no estádio para, sei lá, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Mas como é que pode?
assim, inverteu a coisa. Parece que a indústria, ela produz algo, né, apresenta, ao invés do artista, ele tem um produto, então ele joga o produto ali, já produz tudo, já, sei lá, paga aquela plateia, faz uma hiperprodução, não sei o quê, e ao invés de corresponder com uma expectativa natural, a nossa musicalidade tem uma expectativa. Por mais que a pessoa não queira, tem uma coisa, sei lá, atávica, genética na cabeça da pessoa, que tem aquela coisa da musicalidade brasileira. São milhares de tipos de música. E, de repente, você vem monopolizando, né, sempre a mesma coisa. E são mega espetáculos que aparecem de artistas que inverteu isso que o Ivan Lins tinha falado. Ele falou o seguinte, olha, as pessoas queriam novidades, queriam uma projeção da esperança social, até da esperança social, né? E o artista ia lá, apresentava algo novo. E aí ele começava a tocar, ele ia num festival, fazia um show para universitários sem ser sertanejos, universitários, no meio universitário. Aí depois fazia show. Aí depois, quando ele ia gravar um disco, aquela música ali já estava na estrada há quase um ano. Já tinha um público que gostou daquilo ali, assim, no contato direto, sem ter todo um aparato de mídia para que aquele público, para que aquela obra, que aquela música se tornasse uma obra mesmo, né? E inverteu isso, porque agora você tem o contrário. Aí surge um sujeito lá cantando uma multidão com uma música que é igual a toda a massa, né? Massificado, que é igual, não tem características de novidade, né? Porque, por exemplo, você hoje ouve sempre os mesmos arranjos, você sempre ouve a mesma coisa, e é mais ou menos o seguinte, é como se fosse na relação política, né? O que o Ivan Lins tinha falado, vinha da base, né? Da base autêntica, né? Do povo, né? E ia subindo, chegava lá na indústria, né? Tudo bem. Agora é o contrário, agora vem da indústria que vai se impondo, pelos meios de mídia, pela repetição, não sei. Então, o que acontece? Quando você perde a espontaneidade, porque a arte, ela não prescinde da espontaneidade, né? O ato de criar, né? Pô, o Cristóvão está arrebentando no desenho aí, ele está criando, entendeu? Imagina se chega um cara para você, Cristóvão, assim, olha, você não pode fazer isso aqui não, ó. Você tem que fazer tal e tal e tal e tal, você tem que fazer igual o fulano, Beltrano, Cicrano, porque o fulano, Beltrano, Cicrano vende, está entendendo? A arte não é isso, a arte com A maiúsculo mesmo, aí isso aí é um outro aspecto de engajamento cultural, de arte dos artistas. Você lutar pela sua liberdade de criação. Lutar pela liberdade de criação, né? Então tem duas coisas aí. De um lado, a gente tem sim um comprometimento da expectativa estética do público, porque bom, nesse momento, então, deve ter mais ainda, porque ele está com um projeto escancaradamente fascista, né? E esse projeto neofascista aí, ele consegue ser pior do que o anterior. Eu estou preparando um artigo junto com o Paulo, né, que é o meu parceiro aí da Presença, que a gente vai fazer uma comparação entre duas figuras esdrúxulas aí, que é o Mussolini, porque ele é italiano, sabe tudo do Mussolini lá, e o Bolsonaro, essa coisa aí, entendeu? Fazer um paralelo entre os dois. Olha, se a gente for ver, o Mussolini ainda sai ganhando, porque o próprio Edu falou aí que tinha uma estética lá, tal do futurismo. Agora, o que esse cara aí quer? Eu não sei, é cachaça cabaré, entendeu? É um terror. Acho que o cara que o projeto, esse neofascismo, o que ele quer é acabar com qualquer tipo de expressão artística, que não seja especificamente industrial, que não seja imposta de cima a baixo. Isso os meios de mídia de massa do Brasil já estavam fazendo há muito tempo, né? Mas parece que agora foi encampado pelo próprio poder político, ou seja, uma imposição do ruim, né? Por quê? Uma coisa que a gente tem que falar também, porque o Rodrigo fez um parênteses importante aí, esse negócio de estigmatizar alguns estilos musicais. Por exemplo, o funk, né? O funk. Existem expressões de espontaneidade fabulosas dentro desse universo do funk. Porque a gente pode fazer um paralelo também, olha, o funk é insuportável, que música horrorosa. Eu te garanto que, lá, por exemplo, eu
branco de classe média, um cara branco de classe média lá de 1920 e achar o Pixinguinha um horror também. Assim, olha só que coisa horrível. Esse cara não é o Chopin, tá entendendo? Ele não segue os parâmetros do Chopin. Então eu acho interessante isso. Eu tinha um certo preconceito com relação ao funk nesse sentido, assim, de ter uma musicalidade, não sei o quê. Não, mas só que aquilo ali é uma expressão popular autêntica. E por isso já é rico, né? Só por isso já é rico. Agora, entrou no mesmo problema de toda a expressão artística desse momento. Você só vai ver o funk ali que é permitido, que é imposto, né? Eu garanto que existem vários outros de cunho social, ou até mesmo que não são de cunho social, mas, por exemplo, não fica brutalizando a figura feminina, porque é impressionante as coisas que os caras falam sobre mulheres, né? É impressionante. E achar que isso é bonito, não. Agora, mas é o que se criou a expectativa industrial, é que haja esse retrocesso na concepção social da figura, da projeção da figura da mulher, né? Então eles passam isso em letras. E isso também, a arte a arte serve tanto para tomada de consciência do que a gente estava falando, que é por uma sociedade, uma utopia, mas a arte também serve para ficar incutindo ideias as mais absurdas possíveis. Vai que aparece um sujeito aí fazer o samba do fascismo. Sei lá, o que está faltando, né? E já deve ter alguém pensando nisso aí. Te garanto que tem.